Oi, pessoal, eu sou a Isabelle e se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. Enfrentei o meu doppelganger. Há alguns anos atrás, morei em uma casa enorme, com um corredor longo e assustador. Era um lugar onde as coisas estranhas aconteciam frequentemente, mas nada me preparou para o que vivia naquele dia. Eu tinha decidido limpar a casa e fui até a cozinha para buscar a vassoura. Caminhei pelo corredor e, até chegar lá, passando pela porta da área de serviço que estava aberta. Quando entrei na cozinha, senti um calafrio inexplicável. E então aconteceu. Dei de cara comigo mesma. Sim, comigo mesma. Era como olhar em um espelho, mas sem reflexo. Lá estava eu, ou algo que parecia muito ser eu, parado me encarando fixamente. Meu coração disparou sem saber o que fazer. Soltei um "que porra é essa?", esperando alguma reação daquela coisa. Mas ela não se movia, apenas continuava me olhando, o que me deixou ainda mais apavorada. Tomei coragem, peguei a vassoura que estava encostada perto da lixeira. Decidi enfrentar aquilo, mesmo sem entender o que aquilo era, xingando e determinada a expulsar aquela presença. Foi então que ela se mexeu. Rápido demais, desapareceu em direção ao lado da casa. Eu fui atrás com a vassoura na mão, tentando entender o que estava acontecendo. Revirei a casa inteira, mas não havia nem sinal de ninguém. Era como se aquela coisa tivesse simplesmente sumido no ar. Depois disso, decidi desistir até de limpar a casa naquele dia. Passei o resto do dia andando de um lado para o outro com uma vassoura, como se fosse uma arma e fosse resolver alguma coisa. Até hoje, eu não sei o que aconteceu, mas jamais esquecerei a sensação de encarar eu mesma. E o relato acaba sem despedidas. Eu tenho um sério problema com doppelgangers. E, na verdade, além do doppelganger, você dar de cara com ele é extremamente perigoso, né? Que diz que quando você encontra o seu doppelganger, ele toma o seu corpo e a sua vida. Então, o ideal quando você vê um é fugir. Fugir, fugir, fugir. Que ele é uma espécie, pelo menos as histórias que eu vi, né? Sobre uma espécie de demônio que ele vem para tomar a sua posição. Então ele vai se passar por você a partir do momento que ele conseguir ficar face a face com você, ele toma o seu corpo e a sua vida e se torna você. E como vocês são extremamente iguais, as pessoas não notam a diferença e você fica lá presa, sem conseguir voltar para a sua realidade, para a sua vida, enquanto ele está lá se apossando da sua vida e vivendo como se fosse você. É tenebroso. Mas vamos então para o nosso próximo relato. A coleção de hoje é bem curtinha, mas é bem bom os relatos. Se não era ele, quem era? Gente, ontem à noite passei por algo muito sinistro e ainda estou tentando entender o que aconteceu. Então, era por volta de meia-noite. Minhas filhas já estavam dormindo e meu marido, que sempre chega do trabalho por volta da 1 da manhã, ainda não tinha chegado. Depois de tomar banho, passei pela cozinha e fui tomar água. Foi quando eu ouvi meu marido pelo lado de fora da janela. Quando eu ouvi, no caso, com um sorriso no rosto. Na hora eu levei um susto e perguntei por que não me avisou que chegou. Mas ele não me respondeu. Apenas ficou ali, parado e me observando, com um sorriso imóvel. Achei estranho, mas segui para o quarto. Para me trocar, esperando que ele fosse entrar logo. Quando terminei, percebi que ele ainda não havia entrado. Fui até a cozinha novamente para ver o que ele estava fazendo, mas não havia nada nem ninguém ali. Pensei, deve ter saído para comprar cerveja, como ele sempre costumava fazer. Resolvi mandar uma mensagem para ele. Onde você está que sumiu? Ele respondeu, como assim? Eu ainda estou trabalhando. Na hora eu respondi para ele, para de graça. Você estava aqui agora. Estava aqui na janela com um sorriso super macabro. Só que ele insistiu que ele estava no trabalho e até me mandou foto do local e a localização.
Ainda sem acreditar, fiz uma chamada de vídeo e ele atendeu. Realmente estava no trabalho. Foi aí que o pavor tomou conta de mim. Corri para o quarto das minhas filhas, tranquei a porta e me deitei com elas. Fiquei completamente aterrorizada com o que aconteceu. Quando ele chegou do trabalho, confesso que eu ainda estava assustada e com medo. Até agora, eu não sei o que foi aquilo. Alguém já passou por algo assim ou sabe me explicar o que pode ter sido? Foi uma das coisas mais assustadoras da minha vida. Obrigada por ler o meu relato, Izzy. Eu te agradeço por enviar seu relato. Pavoroso, depois com um sorriso macabro. E eu acho que eu já li um relato sobre uma moça que deu um beijo no esposo dela, achando que era ele, e não era ele. Daí a gente ficou naquela dúvida se era um doppelganger ou se era um espírito mímico, né? Mas os dois são completamente assustadores iguais. Apesar de que o espírito mímico, ele não aparece com forma, né? Ele aparece com som, ele imita a voz das pessoas próximas a você. O que é nebuloso igual também. Eu não gostaria de escutar a voz de alguém que eu conheço me chamando e lá não tem ninguém, né? Mas, fazer o quê? E você teve algum outro encontro com ele? Geralmente pessoas que têm relatos de doppelganger têm relatos de mais pessoas que viram doppelganger no seu esposo. Nunca houve histórias do tipo? Ah, fulano viu que você estava em algum lugar, fulano falou que seu esposo estava em algum lugar e ele não estava com você, exemplo. Se sim, comenta aqui pra gente que eu vou adorar saber. E vamos então para o nosso próximo relato, que se chama Meu Avô. Oi, gente. Vou contar algo que aconteceu comigo e com minha prima. Minha prima mora no interior com a família dela e estava de férias. E foi passar uns dias lá. Lá é cheio de caminhos que levam à roça e igarapés, a casa de outros moradores e coisas do tipo. Bem coisa de interior. Era por volta de 9 horas da manhã e ela e eu fomos à casa de uma tia. Entramos no caminho que dá acesso à casa dela e no meio do caminho a gente viu o meu avô. Que o avô dela, pai da mãe dela, de calça, sandália, uma camisa de manga comprida e uma enxada no ombro. Ele estava bem distante e a gente começou a gritar e chamar ele. Vô! E ele não olhava para nós. A gente ia caminhando e ele também. Ele entrou em um roçado de milho e feijão. Esse caminho também dá acesso a um roçado. Aí a gente ligou e foi para casa da minha tia. Ela pegou o que ia pegar e voltamos. Passamos pelo roçado novamente. E esse avô dela estava lá, parado, com a enxada no ombro, dentro do roçado. Ele olhou para a gente e virou de costas. A gente continuou andando e voltamos para a casa dela. Quando a gente chegou lá, quem estava lá fora, sentado, tomando um café com bolo? O avô dela, de short, sandália e camiseta. Eu e ela ficamos paradas, olhando para ele, com medo. Não sabia nem o que falar, porque era impossível o avô dela ter chegado primeiro que a gente, sendo que ele é idoso e anda bem devagar. O caminho que vai para a casa dessa minha tia e passa pelo roçado é o mesmo caminho. E o resto é só mato. Ninguém entra porque não dá, é extremamente fechado. Outra que ele é bem idoso, então ele não vai pelo roçado. Ele sempre vai por outro caminho mais ágil, por conta da sua saúde frágil. Aí ele falou que a gente tinha visto. Aí a gente chegou e contou que tinha visto ele no roçado. E todos acharam que era coisa da nossa cabeça, mas eu sei o que eu e minha prima vimos naquele dia. Isa, o que você acha que foi? Um doppelganger. Um doppelganger e o seu vô, né, dela, no caso aí, tá vivo? Porque eu já li uns 3, 4 relatos que a pessoa via na roça, inclusive todos eles são em roça, em roçado, a hora que ela vai trabalhar, todos eles viam a pessoa lá, passava 1, 2 dias no máximo, e a pessoa falecia, como se fosse um adiantamento de espírito. Mas, bem interessante. Mas pode ser que seja realmente um doppelganger. Gostei bastante do seu relato. E esses são os 3 relatos, mas eu vou contar um relato meu, bônus. Que isso aí me pega na cabeça até hoje. Eu falei no primeiro relato que não pode ir de encontro com o doppelganger, mas se eu ver o meu, eu vou sentar ele no cacete pra ele largar a mão de ser besta. Quando eu tinha 15 anos, eu estudava à noite. Aí eu fui estudar normal, fui pra escola, beleza. Aí meu pai me liga.
puto comigo, nossa, revoltado da vida, onde que eu tava, brigando comigo, e era aula vaga, então eu saí da escola e fui pra casa, tinha chave de casa, entrei direto em casa. Falei, tô em casa. Ele falou, você não tá, você tá mentindo, você é mentirosa, que não sei o quê, e brigando comigo, descascando. Eu falei, pai, eu tô em casa. Aí eu peguei e liguei pra ele por chamada de vídeo, e ele viu que eu realmente estava em casa. Aí ele ficou meio confuso, assim, não falou nada e chegou em casa. E quando ele chegou em casa, ele me contou que ele me viu, eu mesma, me chamou pelo meu nome, que na minha cidade eles me chamam de Mikau, me chamou, a tal eu olhou de volta pra ele, deu um sorriso sarcástico e ficou, e ela tava sentada no colo de um homem casado. E meu pai ficou revoltado, porque ele achou que era eu que tava sentada no colo de um homem casado. Falei, pai, eu tô em casa. Aí meu pai foi pra casa na hora, chegou, eu tava lá em casa mesmo, do jeito que tava acontecendo. Ele me ligou, falou comigo, eu tava em casa. E o tal do doppelganger meu tava lá, aprontando. E não foi só meu pai que viu. Muitas pessoas falaram, você tá em tal lugar, não. Tipo, eu tava então, gente. Você tava, você pode... Não, não fui. Eu não era muito de... Eu saía bastante, mas em muitos lugares eu não ia. Porque eu tinha horário pra chegar a pé, então tinha lugar que eu preferia nem ir. E muita gente falava, você foi? Eu falava, não, não fui. E esse doppelganger meu aí só me deu uma fama. Porque ele só fazia coisa errada. E os outros falavam que era eu, e não era. Eu tava em casa, dormindo. Meu pai... Até meu pai achou que era eu. E os outros falavam, pai, não era eu. Antes de acontecer com ele, né? Pai, eu não fui. Pai, eu tava na escola. Pai, eu fui fazer tal coisa. E meu pai ficava falando que eu era mentirosa, ficava bravo comigo, porque todo mundo falava que tinha me visto. Aí, aconteceu de ele me ver, mas eu mesmo estar em casa. Ou seja, o meu doppelganger, ele era uma entidade maligna que fazia virar de ponta cabeça a cidade pequena, falando que os outros mundo achavam que era eu e não era eu tava em casa, entendeu? Um dia ligado, meu pai também falou que eu tava na rua fazendo as coisas e eu tava em casa do lado dele. Então eu tenho doppelganger. Faz tempo que ninguém fala dele sobre, mas eu tenho doppelganger. Não pode de de cara com ele, não pode. Mas se eu encontrar ele, eu vou quebrar ele no cacete, porque ele inventou muitas histórias de mim, né? Se passando por mim. E o pior, ele respondia por mim. Porque eu já vi histórias de doppelganger que a pessoa chama e ele não olha. O meu olha, o meu responde pelo meu nome, conversa como se fosse eu e não sou eu. É mole. Mas é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você tem um relato de doppelganger, comenta aqui pra mim e manda pra mim que eu vou adorar fazer a parte 2 dessa coletânea, que eu acho sensacional esses relatos. Muito obrigada a quem assistiu até aqui e uma boa noite e bons sonhos.